Você tinha que ter participado do encontro do Clube do Livro sobre esse livro, amiga. Todo mundo falou mal desse livro. É sério? Aham. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bom Cia, podcast do projeto educacional School for Young Academics. Oi, gente, eu sou a Mari. Da minha curiosidade, eu fiz de novo, mais uma vez, acho que pela quinta vez, bolo de limão com amora. E ele não durou nem 2 dias, porque acabou super rápido. Cara, e nunca tem um pedaço pra gente. Ah, eu tenho que mandar um pedaço pra vocês. Eu posso mandar a receita, que é mais fácil. Ai, mandar a receita mais fácil, a gente vai fazer? Hum, Ah, eu já duvido um pouco, mas. hum, Fica aí a questão. Oi, gente, eu sou a Maria e o meu mouse faz som de grilo. Deixa eu ver se vai fazer agora. Ai, Aí, ó. senhor, tortura não é entretenimento, socorro! Oi, gente, eu sou a Luana e depois de 3 meses eu finalmente saí do Vale da Morte. Não sei se irei, talvez eu volte semana que vem, vamos ver. Então, é com esse clima de casa, clima bom cia, que todo mundo tá acostumado. Não sei, né, se tá todo mundo acostumado. Quem era do YouTube tava acostumado, quem é do Spotify não tá, porque é a primeira vez que a gente se reúne assim, né? É, aí em casa de seleção natural, né? É, exato. Mas se você não sabe, quando tá apenas as hosts do Bom Cia aqui, é sistema de caos e porrada e sei lá, sabe? Nem lembro. Faz tanto tempo que a gente não grava junto que eu não sei o que vai sair daqui. Então, se você chegou aqui por causa do tema, siga nosso Instagram para saber em primeira mão os próximos temas, né? E também siga o Bom Cia nas plataformas de áudio, principalmente Spotify, Amazon Music e Castbox. E ativa as notificações para ser avisado quando a gente publicar um novo episódio, tá? Todos os links estão na descrição. Bom, hoje a equipe do Bom Cia se reuniu para conversar sobre uma coisa que muita gente ama, livros, inclusive a gente, tá? Ao longo do episódio, cada uma de nós trará até 6 indicações e iremos contar um pouco sobre o motivo dessas leituras serem especiais, seja pelas emoções ou reflexões que despertaram ou pelo momento que vieram. Então, prepare sua lista de próximas leituras, porque a conversa está recheada de boas indicações e histórias. Show! Quem começa? Então, deixa eu começar com a minha primeira indicação, então. O primeiro livro que eu vou indicar, eu li esse ano. Na verdade, eu li ele mês passado, em junho. Para quem tá ouvindo esse episódio em mês aleatório, li em junho de 2026. O livro se chama Sem Amor, da Alice Oseman, que é a da mesma autora de Heartstopper. Então, eu separei aqui no meu documentozinho organizado brevemente sobre o livro. Vou tentar não dar muito spoiler, né, sobre a história. Mas o que que ele fala, esse livro? Ele é um livro que acompanha a Georgia, tentando entender por que o amor parece algo tão natural para os outros, mas não para ela. Então, a Georgia ela é uma personagem que ela se diz muito expert em romance, por ter assistido muitos filmes de comédia romântica, filme de romance, ler muitos livros, fanfic. Ela é muito viciada em fanfic, ela fala de fanfic várias vezes durante o livro, mas ela sempre teve dificuldades em ter qualquer tipo de relacionamento que vá além da sua amizade. Então a gente começa o livro acompanhando ela no finalzinho do ensino médio ali, já perto da formatura mesmo. E o resto do livro é durante a universidade, que ela vai, né, junto com seus dois melhores amigos, que é a Phoebe e o Jason. Eles estudam juntos desde bem criancinha e eles acabam indo para a universidade também juntos, só que eles fazem cursos diferentes. Então eles ficam em dormitórios diferentes na universidade e a Georgia ela acaba ficando com, ela divide o quarto com uma menina que se chama a Rooney, que acaba virando amigaça dela depois também. A Georgia ela foi para a universidade com o foco de ter um namorado, porque ela viu que um monte de gente já namorou, só que ela nunca conseguiu ter um namorado. Para ela, ela sempre quis ter um romance, né? E aí o livro você vai descobrindo com a George que ela é a Aro Ace. Isso aí não é um spoiler, na verdade já é o pretexto do livro todo, né? Que ela é sexual e aromântica. E uma curiosidade legal é que a Alice, né, que é a escritora do livro, também é Aro Ace. E é legal que o livro é basicamente essa. A George ela vai se conhecendo, ela vai entendendo, né, por que que ela sempre quis ter um romance, mas ela não conseguiu. Quando ela tenta se aproximar de algum cara, ela entra em pânico. Ela entra até na comunidade LGBT da universidade, que é onde ela conhece o Sunil, que é o presidente da universidade, da comunidade LGBT da universidade. E o Sunil também é
Ace, né? Ele também é sexual e isso é um personagem que vai ajudar bastante a Georgia durante o livro. Tem caos adolescente, porque eles estão ali no começo da universidade, então ainda sou meio adolescente ali, 18, 19 anos adolescente, mas ainda tá nessa fase meio de descobertas. E é muito legal o livro. Eu me identifiquei muito. Foi um livro, tipo assim, bem adolescente, só que eu acho que como eu nunca tinha lido nenhum livro com representatividade assexual, eu acho que eu me identifiquei em muitas partes, me emocionei em muitas partes, quase chorei em muitas partes do livro, principalmente no final. Foi bem legal, assim, eu descobri esse livro, na verdade, fazendo uma pesquisa para indicações para o mês do orgulho do Clube do Livro, né? Que em junho uma das metas do clube era ler livros com protagonista LGBT e também escrito por alguém LGBT, né? E esse livro estava entre as indicações que eu tinha pesquisado. Foi então um dos livros que eu indiquei também no clube e ele acabou não ganhando, mas como eu já tinha encontrado ele, eu fiquei muito interessada em ler, porque eu nunca tinha lido nada com esse tipo de protagonismo. E eu falei assim, vou ler, né? Porque como eu sou uma pessoa ace também, eu nunca tinha lido nada com personagens ace. E aí eu queria ver um pouco nessa visão, porque é uma orientação sexual que não é muito falada, não é muito conhecida, tem muita gente que nem sabe nem que existe, e é uma que é uma sexualidade que as pessoas têm muita dúvida, muita questão, e eu falei assim, quero ver, principalmente porque a Alice também é, né, escritora, então eu queria muito ver a visão dela desse tipo. E, resumindo, é um livro que eu gostei bastante, mas é um livro com uma escrita adolescente, né, a Alice, ela escreve livros dessa forma, né, Hardstopper é um livro de fácil leitura juvenil, né, então eu indico, mas a pessoa não tem que ir com a cabeça de que é um livro difícil de ler, ele é um livro bem leve, mas eu dei 4 de 5, porque é um livro que eu gostei bastante, eu acho que como foi o primeiro que eu li com esse tipo de protagonismo, eu gostei bastante. Acabei falando muito, né, mas enfim, essa é a minha primeira indicação. Eu vou seguir essa linha um pouco de livros com protagonista fora do padrão, entre aspas. E eu vou indicar o alerta de spoiler. E a sinopse é: Marcos Casterup tem um segredo. Para a mídia, ele é um ator sem graça que só se preocupa com a própria aparência. Para o público de Deuses dos Portões, ele é Enéas, um dos protagonistas da maior série de TV do momento. Na internet, contudo, sua personalidade é bem diferente, por meio de histórias anônimas sobre seu casal favorito do programa, Enéas e Lavínia. Marcos expõe suas frustrações com a série O Problema É. Se alguém descobrir o que ele está postando, a carreira dele será arruinada. April Witcher, que espero ter pronunciado certo, também tem algo a esconder. Fã incondicional de Lavínia, ela está cansada de separar seu amor por fanfictions e cosplays de sua vida real. Quando por fim toma coragem para publicar uma foto da última fantasia que criou, o fato de April não se encaixar no padrão de beleza da sociedade faz com que a imagem acabe atraindo atenções indesejadas. Mas o que ela não esperava era que, após ver comentários maldosos na internet, Marcos saísse em defesa e a confiar em sua defesa e a convidasse para sair. Durante o encontro, Marcos logo percebe que April é exatamente o tipo de pessoa com quem ele gostaria de se relacionar. Uma mulher linda, confiante e inteligente. Mas assim que descobre que ela é a tiete da Lavínia, sua amiga virtual mais próxima, ele se dá conta de que precisará tomar ainda mais cuidado para não expor sua persona online. Então, assim, eu quis indicar porque, primeiro, é um livro com uma protagonista plus size. Segundo, fala das inseguranças, mas não é só sobre isso. Ela constrói a questão da imagem pessoal durante toda a vida dela e a questão do tabu de um homem padrão lindo, maravilhoso, que todo mundo considera namorar uma mulher fora do padrão, que não mereceria ele, entre aspas, aos olhos da sociedade. Entra também a questão de fanfic e cosplay, passa por todo esse cenário. Qual que é o nome do autor? Você não falou. Ah, tá. É Olivia Haddad. Inclusive, um ponto legal. 2 pontos legais. Um é que ele é inspirado em Game of Thrones. Então, a série que esse personagem, que o Marcos faz parte, seria meio que um paralelo de Game of Thrones, não um paralelo da história, mas enfim, todo o formato. E ele tem um segundo livro que eu ainda não li, que é
do amigo do Marcos, que também é ator, e que ele se apaixona também por uma mulher fora do padrão, que é, se eu não me engano, a assistente dele. Mas, enfim, eu quero muito ler esse também. Tipo, o segundo livro não é continuação dessa história, mas do mesmo universo? É, do mesmo universo. Ai, que legal. Eu acho muito legal quando puxa isso. Sim, Inclusive, ele também gosto. aparece bastante nesse livro, da metade pro final, porque ele é o melhor amigo do Marcos. E assim, o Marcos é o certinho. Ah, também entra a questão de o Marcos ter dislexia. Então entra essa questão de às vezes ele sentir vergonha por isso. E toda a elaboração de como é isso entra dele ser considerado um galã porque meio que ele quer agradar os pais, meio que entra um pouco nisso. Por favor, minha memória esteja certa. Você já começa a perceber que tem uma indicação para um segundo livro do universo pelas conversas que o Marcos tem com o amigo. Então, eu terminei esse livro já pensando, por favor, que tenha outro. É um livro bem tranquilinho de ler. Tem uma cena ou outra mais picante. Se você pular, não atrapalha a história. É que é bom porque tem toda a questão da autoimagem. Não atrapalha a história e também não é recheado de cenas picantes. O foco do livro não é esse. Você falou das cenas hot, eu acabei não comentando do meu livro. O livro Sem Amor, ele não tem cenas hot, mas ele aborda. Ele acaba abordando o sexo em si por causa que ela é uma personagem ace, né? Então acaba tendo. Mas tem uns diálogos muito legais sobre isso. Mas pra quem tá ouvindo e gosta de saber essa questão disso, não tem cena hot no livro que eu indiquei. Show. Minha primeira indicação é um livro que eu li há muitos anos atrás, então, assim, não lembro detalhes. Se tem cena hot também, provavelmente vai ter por causa do autor. Mas o livro é Sobrevivente, do Chuck Palahniuk. Enfim, é o mesmo autor do Clube da Luta. Esse é o segundo livro dele. E o esquema do livro, ele segue bastante o modelo que ele fez em Clube da Luta. Então, é uma escrita mais rápida, que tem cortes, assim, cinematográficos mesmo. Tanto que, se você lê o livro Clube da Luta e você assistir o filme, tem muitas semelhanças entre eles, por causa que o Chuck, ele já escreve de um jeito que é pronto para fazer corte. Só que aqui a gente também tem a questão de destruir algo. Só que aqui você acompanha um cara que ele trabalha como, se eu não me engano, ele é ajudante doméstico de um casal super rico. E aí, no Clube da Luta, o personagem principal, ele sempre tá pensando em meios de como fabricar uma bomba caseira. E aqui, nesse livro, o Tender, ele tá sempre pensando em meios de como tirar algum tipo de mancha. Inclusive, eu queria reler esse livro para anotando todas as dicas e depois ver se elas realmente funcionam. Você fica um pouco pirada com isso depois de um tempo. E aí, a grande questão desse livro que eu queria indicar é que ele é aquelas histórias que não possuem uma linha, não seguem uma linha de começo, meio e fim. O livro começa pelo final e você vai descobrir o que leva até esses primeiros capítulos no decorrer da história, né? E aí ele começa de uma maneira bem impactante, bem chocante. Eu não vou falar o que é, apesar de que vocês podem... Essa informação, ela é fácil de ser encontrada se você procurar a sinopse do livro, mas eu quero fazer suspense. Então, você começa o livro ali numa situação já de bastante euforia, de bastante suspense, do que vai acontecer, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, como a gente veio parar nesse momento, e aí o restante do livro vai te levando a isso. O ponto de virada mesmo é quando você descobre uma coisa do passado do protagonista, que é o que leva depois ao decorrer das coisas que levam ele a tomar a decisão que tá num dos primeiros capítulos do livro. O Chuck Palahniuk, ele é esse autor que ele é desconstruidão e tal, meio contra a cultura, por isso que tanto que Clube da Luta virou aí, né, tipo, todo um fenômeno cultural, mas também com o passar dos anos foi indo para um lado meio ruim. E aqui, acho que uma coisa que é interessante apontar é que o protagonista, ele meio que presta serviço para um centro de valorização da vida, só que ao contrário. Então, você fica pensando, uai, o que tá acontecendo aqui? E é isso, eu acho que ele é um livro bem, ele é curto, ele é bem rápido de você ler,
E é um daqueles livros que parece que você tá vendo um filme, assim. E eu acho que não foi a primeira vez que eu li nada. Esse não é a primeira obra do Chuck que eu li, a primeira foi o Clube da Luta. Mas eu gostei de como ele usou a mesma estrutura do Clube da Luta para um outro tipo de história. E também o quanto que essa história vai te chocando com o passar dos capítulos. Eu não conhecia outros livros dele, eu só conhecia do Clube da Luta, que é um livro que eu quero muito ler, mas vou até colocar na minha lista isso daí que você falou. Eu já li, acho que eu já li uns 4 livros dele. Sobrevivente, o Maldita e a continuação do Maldita, que eu nem sei se ele termina. O Maldita era pra ser uma trilogia, que é de uma menina que morre e vai pro inferno. E eu não. Eu sei que a ideia dele era fazer uma trilogia, só que eu não sei se ele fez o terceiro livro, porque o segundo meio que não deu Uhum. muito certo, enfim. Mas eu indico o Clube da Luta e Sobrevivente, assim, são livros bem interessantes. E Maldita também, apesar de ser muito contra a cultura, você imaginar adolescente morrer e ir pro inferno. Mas assim, eu gosto, sabe, de autores assim, então vai fundo. Eu gosto de ler essas coisas meio diferentonas assim também. O Clube da Luta, o filme, eu gosto bastante. Eu sempre quis ler o livro, só que eu nunca, sei lá, nunca surgiu uma oportunidade pra mim ler assim. É bem bom. Eu também, tipo, falava, eu não vou ler o livro porque eu já vi o filme, né? Mas, cara, Uhum. é muito boa a escrita dele, eu gosto bastante. A minha segunda indicação é um livro que eu também li esse ano, que se chama Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline, acho que é Jacqueline, não sei, Hartman. Esse livro eu vou ter que falar o menos possível dele, porque o legal dele é você ir com o mínimo de informação possível sobre ele, porque é suspense atrás de suspense, e você vai descobrindo a história, então é legal você pegar o mínimo de informação possível e ler ele. Ele é um livro que eu li super, super rápido. Eu acho que eu li ele em 2 dias ou 3, e pra mim, ultimamente, isso é bem rápido, porque ultimamente eu não leio livros com tanta rapidez assim, igual eu li antigamente. Mas eu li ele muito rápido. Foi até uma indicação da Wellen, a Wellen que indicou. A Wellen faz parte do podcast, pra quem tá ouvindo aí. E ela que me indicou, e eu li ele muito rápido. O livro, ele é uma distopia de ficção especulativa, escrita por uma autora belga, em que nessa história 40 mulheres são mantidas presas em uma jaula subterrânea sob vigilância de guardas silenciosos. Então, é literalmente isso aí. 40 mulheres numa jaula com guardas em volta dessa jaula que não falam um A com elas. Elas podem falar com eles, eles não vão falar nada. E elas ficam ali com uma rotina regradinha de todos os dias a mesma coisa, sem saber o motivo. E quando esses guardas, esses captores, eles fogem misteriosamente, assim, do nada, elas acabam se libertando e vão para um mundo inóspito, deserto e desolador. E precisam reaprender a viver lidando com a liberdade absoluta em um ambiente completamente desconhecido. A protagonista que a gente acompanha na história é uma menina que cresceu no cativeiro. Então desde criancinha, ela tá naquele cativeiro, ela não sabe de onde ela veio. E ela nunca conheceu o mundo anterior, e se conheceu, ela não lembra. Então ela conduz o grupo que se libertou na busca por sobrevivência e liberdade. Esse livro ele funciona mais ou menos como um ensaio filosófico, né, sobre o que significa ser humano. Então tem vários diálogos muito bons, tem várias reflexões muito boas. Eu parava assim horas que eu tinha que parar e absorver o que eu estava lendo, e teve partes que eu tive que voltar e ler para conseguir, tipo, assimilar realmente o que estava acontecendo naquele livro. Ele é um livro. Eu achei ele um livro denso e pesado, eu acho que pela história em si. A escrita não é difícil, não é pela escrita, a escrita ela é bem fácil de ler, assim, não é rebuscada, não tem palavras muito difíceis, mas eu acho que a história em si ela é muito pesada. Então, é basicamente isso mesmo o livro, não tem muito o que falar, se eu falar demais eu entrego história, mas ele é um livro muito, muito bom. O que me fez ler ele foi o título, porque eu achei um título muito interessante. Eu que nunca conheci os homens, e eu gostei muito dele. Eu indiquei ele depois para algumas pessoas, depois que eu li. Mas eu não indico para qualquer um, porque eu acho que nem todo mundo vai gostar desse tipo de livro. Mas é um livro que eu acho que quem gosta de coisas diferentes e coisas para parar e realmente pensar e refletir, principalmente por ser algo que faz você pensar o que é ser humano, principalmente numa condição onde aquelas mulheres estão, vale muito a pena. É um livro muito, muito bom. A minha signação, vou continuar na parte leve, é famosinho do TikTok, que é assistente do vilão. Ai, eu queria ler esse livro. Eu gosto muito dele. É muito levinho, tem umas partes de comédia muito boas. Ao mesmo tempo, é assim,
Eu não sei se o terceiro já saiu, se o quarto que ainda não saiu. Mas eu terminei esse livro já querendo ler o próximo, só que eu não li o próximo porque eu sei que se eu devorar todos agora, vai ficar complicado quando sair o resto. Eu quero devorar tudo de uma vez. Mas assim, procura-se assistente, vilão notório do alto escalão, busca assistente leal e equilibrado para funções de escritório não especificadas. Apoia a equipe para o caos e terror aleatórios e outras coisas sombrias em geral. Descrição é essencial, excelentes benefícios. E é muito aquela troupe de Sunshine, Grumpy. E ela é um pouco desastrada também. E isso torna a coisa mais interessante. Uma outra coisa que eu gosto também é que você tem os dois lados, os dois POVs, e o vilão é uma coisa muito séria por fora, mas às vezes você vê ele por dentro entrando em pânico por gostar dela. Então, é bem gostosinho. Tem um plot que eu não esperava. E outro que eu tô aguardando pra ler o resto. Ele é da Hannah Nicole Maer. E eu acho que foi traduzido pela Isabela Sampaio. O outro eu não peguei a tradutora. Mas esse aqui apareceu logo de cara e quis trazer. Você falou o nome do livro, eu imaginei muito isso sendo um episódio de Phineas e Ferb, Ai, daquele cientista que é aham. o vilão do Aham. Perry. Eu imaginei muito o episódio deles. Puta merda. Cara, o pior é que ela seria uma vilã, pelo menos nesse primeiro livro, spoiler, porque enfim, o nome dos outros livros vocês vão pegando, mas ela seria meio que ele no primeiro, depois ela vai começando a pegar o jeito. Minha segunda indicação é um livro muito gostosinho de ler, uma delícia. Inclusive, gerou, uma palavra esquisita que eu escolhi aqui agora. Ele foi adaptado por um filme que também é um clássico dos anos 90, 80, final dos anos 80, talvez, que eu já não lembro mais, que é O Noivo da Princesa, de William Goldman. Esse livro eu amo ele de paixão. Ele é uma meta-história, então é uma história dentro da história. E tem horas que eu ficava confusa, eu falava, mas isso aqui ele tá contando é certo ou não? Porque no livro você vai acompanhando um cara que ele vai reescrevendo uma história que já existe. Então tem horas que ele fala, nessa parte aqui, o autor falava tal coisa, mas eu quero que seja desse jeito. Então ele reescreve a história. Então tinha horas que eu ficava, essa história tem uma história original ou eu já tô lendo uma história original? Então ela cria essa confusão nessa cabeça que é bem engraçada. Ele mistura muito. Pega o contos de fada tradicional e mistura com romance, com muita comédia, com ação, tem umas coisas bem nonsense também. Eu amo muito ele. Esse livro que tem aquela aura, você lê no final de semana, num domingo sem fazer nada, ou se não numa tarde, porque ele é muito interessante, muito gostosinho de ler. Apesar de ele ter romance, né? Não é o foco da história, não é isso, é realmente o decorrer da história. E o filme também é muito bom, né? O Princess Bride. O nome do filme é Princess Bride, ficou, acho que é A Princesa Prometida, enquanto o nome do livro é O Noivo da Princesa. Eles mudaram essa questão quando fizeram a adaptação. Também é muito bom, uma delícia de assistir, então eu recomendo muito ler o livro e depois procurar o filme para assistir. É isso, assim, não vou falar muita coisa não. Tem muitos personagens ótimos e eu tenho certeza que no final você vai estar, meu nome é Amigo Montoya, você matou meu pai, prepare-se para morrer. Esse livro tá na minha lista, mas ele tá como A Princesa Prometida, a capa. Talvez deve ter alguma edição que tá com esse título agora. Provavelmente. Na hora que você falou o autor, eu pesquisei porque eu lembrei que eu tinha salvo um livro dele na minha lista. Aí eu fui ver e é A Princesa Prometida. Tem a capa maravilhosa, por sinal. Lindíssima. Então, eu li esse livro físico, né? E o meu, na capa tá o Noivo da Princesa. E depois eu vi também que tem edições que tá a Princesa Prometida. Provavelmente eles mudaram por causa do filme. Entendi. Porque o filme, nossa, deixa eu até ver aqui de quando que ele é. Que ele é bem clássico
Nossa, é 1987 o filme. Então ele é bem classicão, assim, de comédia e tal, assim. É muito difícil você achar uma pessoa que não gosta desse filme. Então, toda vez que eu vejo o filme, eu fico, eu tenho que reler o livro, é muito bom. Nossa, agora que você indicou aí que eu vou ler mesmo, vou procurar, porque ele tava até com desconto esses dias na Amazon Livro. Quase que eu. Amiga, compra porque quando eu li ele, 2000 e... faz uns 10 anos pra trás aí, eu lembro que quando eu lia meus livros, eu colocava no Tumblr as partes que eu gostava. E eu lembro que veio um cara falar comigo, ele, eu tô doido atrás desse livro, eu não acho em lugar nenhum. Tem como você digitalizar ele e me enviar? Cara, eu tô com uma Meu Deus. versão. Eu tô com uma versão física que é super sensível, ele é de capa dura, mas também super. Eu tinha que ler assim quase com uma luva, segurando ele com muito cuidado. E ele queria que eu metesse numa impressora para digitalizar para ele. Então, assim, compre, porque vai que esse livro acaba também de novo. Tem isso. Os livros ultimamente estão parando de ser feitos. Tem um livro que eu quero comprar tem meses e não produz mais o livro. Não tem mais impressão dele. Então, Que ainda raiva. mais, tipo, esse livro, eu até vi aqui, ó, ele foi lançado em 1973, cara. Comprem O Noivo da Princesa ou Princesa Prometida se vocês verem na promoção. Não precisa nem, não, precisa nem ler, só compra. Minha terceira indicação, então, ela vai um pouquinho fora do que o resto da minha lista. Se chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que é o mesmo escritor de Nárnia, né? O Lewis, ele escreveu vários livros dessa área de religião. Se não me engano, acho que são uns 15 livros que tem. E eu comprei 3 esse final do ano passado e li, porque eu fiquei interessada em ler, ver, né, o que o Lewis escrevia nessa área, porque, na verdade, Nárnia, para quem sabe, né, é baseado na religião, Aslan é como se fosse Deus e tudo mais. Então eu queria ver alguns livros dele mais puxado para religião. E aí eu comprei. E um desses foi o Cristianismo Puro e Simples, que eu trouxe para indicação, porque dos 3 que eu li, esse era o mais legal para indicar assim. Eu gostei dos 3, mas eu acho que esse era mais interessante. Então, esse livro ele foi adaptado de palestras radiofônicas do C.S. Lewis para a BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o livro ele é bem conversa mesmo, parece mesmo que você está ouvindo uma palestras, né, em rádio. É bem interessante o estilo de escrita. E o livro ele explica os fundamentos da fé cristã de forma racional e acessível. A obra defende princípios universais do cristianismo em vez de doutrinas específicas de denominações. Então ele segue até o começo do livro falando, acho que se não me engano é nesse livro que ele fala que ele escreveu partes do que ele ia falar e até... Ah, não, mentira. Depois que ele compilou o que ele falou, né, em formato de livro, ele mandou para 3 pessoas de áreas diferentes do cristianismo para dar uma lida e dar um feedback, e os 3 devolveram críticas de modificações do livro e ele não seguiu nenhuma daquelas indicações que ele recebeu. Ele manteve o livro do jeito que ele queria mesmo, ele só queria ouvir opiniões de outras pessoas, outras áreas do cristianismo, assim. E eu achei isso bem afrontoso da parte dele. Mas o livro ele é bem racional mesmo, eu fiquei bem surpresa com a leitura, porque por mais que eu sou católica desde sempre, eu sempre vou com um olhar mais crítico, então eu já estava com medo de ler esse livro, achando que ia ser uma coisa muito conservadora ou muito rígida, e até que não, o Luiz ele me surpreendeu bastante, eu gostei bastante do livro até. Ele é bem racional em muitas coisas e bem atual também para um livro que para as coisas que ele falava na época da Segunda Guerra Mundial, eu achei ele bem atual e bem afrontoso em algumas partes. Ele não passa muito a mão na cabeça. E tem coisas que eu li e eu falei assim, não concordo, e outras coisas que eu li e eu falei assim, faz sentido, beleza. Então eu acho que foi um livro bem interessante, assim, para ler e ter outros pontos de vista. Eu gostei bastante do livro. Esse livro ele é dividido em 4 partes, que é o certo e o errado como pista para o sentido do universo, no que creem os cristãos, a conduta cristã e além da personalidade ou os primeiros passos da doutrina da Trindade. São essas 4 partes que ele dividiu o livro. E é isso. Foi um livro bem diferente, assim, que eu nunca tinha lido nada religioso, pra falar a verdade. E eu tô querendo comprar os outros livros do Luiz, porque eu achei ele bem afrontoso em algumas partes. Eu queria fazer minha mãe ler esse livro, mas ela não lê nada. Então, eu comprei exatamente pra ela ler. Mas ela não leu ainda. Então, foi desse jeito que esse livro chegou nas minhas mãos. Meu próximo
é A Paciente Silenciosa, Ai, não de... acredito, Maria. Você ia trazer também? Não, eu vou até ficar quieta, porque eu odeio esse livro. Pode Você indicar, vai. odeia esse livro? Vou ficar quieta. Eu odeio esse livro. Você tinha que ter participado do encontro do Clube do Livro sobre esse livro, amiga. Todo mundo falou mal desse livro. É sério? Aham. Meu Deus, então tá. Mas vai, indica. Eu não vou falar nada. Nossa, não, depois que eu indicar, eu quero muito ouvir. Paciente Silenciosa, de Alex Michaelitz, traduzido por Clovis Marx. Após cometer o assassinato de seu marido, uma mulher se recusa a falar qualquer coisa, deixando suspeitas e mistérios não resolvidos sobre o caso. E o terapeuta Theo Faber está obcecado em descobrir o motivo da violência e do silêncio. Só ela sabe o que aconteceu, só ele pode fazê-la falar. A Paciente Silenciosa é um daqueles livros que não saem da cabeça do leitor, quer ele queira, quer não. Eu quis indicar porque eu gosto do plot. Eu gosto da maneira que vão representando como ela vai desenvolvendo as duas personagens, tanto a paciente quanto o terapeuta. E eu não posso falar muito, porque senão estraga. Mas fala aí, por que vocês não gostaram do livro? Então, amiga, é igual você falou, o plot ele é interessante. Foi por isso que a gente acabou votando nele no mês do clube, né? Porque todo mundo ficou muito interessada com a sinopse do livro. E eu falei assim, não, Uhum. vamos ler, parece legal. Só que depois que a gente leu, a gente odiou o livro. Todo mundo, ninguém gostou do livro. E o pior que foi eu que indiquei o livro. Eu vi muita gente na internet falando sobre o livro. Eu falei assim, vou indicar, né? Pô, um monte de gente falando bem do livro. Uhum. Eu achei a história muito mal executada. Principalmente o final do livro, as frases é extremamente de efeito, os diálogos parecem que foi feito, tipo, para ser frases de efeito e você copiar e colar no Tumblr, não tem? Os diálogos não Uhum. parecem muito fluidos. Eu fiquei muito chocada que se não me engano, eu acho que o escritor, ele tem meio que uma área de psicologia, psicanálise, se não me engano, no curso dele, alguma coisa assim. E eu esperava mais dele pra um personagem que faz papel de psiquiatra. E eu achei o personagem dele muito raso, entende? Tipo, eu achei o personagem dele muito raso. E o plot acabou não sendo um plot twist pra mim e pra ninguém do clube, na verdade. Todo mundo já esperava o que ia acontecer com o final do livro. E eu acho que ele jogou muitas referências também, principalmente a referência da peça, que é o quadro que ela faz, né? Que ela pinta que Uhum. fica em volta daquele quadro, fica. No final ele jogou uma coisa suspense, depois ele deixou de lado, ficou um buraco enorme na história, aquele negócio do quadro. Acho que ele não fez jus à referência que ele usou, que é de uma peça muito interessante. E, tipo assim, uns buracos meio que, assim, na história, não tem? Então eu acho que, tipo assim, não, não gostei do livro. E aí ficou até uma piada interna do clube, porque toda vez que a gente vê alguém na internet falando bem desse livro, a gente manda print no grupo e acha graça. E, tipo assim, o plot ele é muito interessante quando você lê. É tipo assim, é uma pessoa que matou o marido. E aí ficou calado o tempo inteiro, não falou, não sei o que. Faz você querer ler. Mas, sei lá, tipo, de verdade, eu realmente não gostei do livro. Mas é igual aquilo, né? Todo mundo na internet tem gente que fala que é o melhor livro que já leu na vida. Nossa, meu livro favorito. Como no clube a gente dissecou bastante o livro, então a gente viu muito furo no livro. Igual os personagens. Então, mas ele é um livro muito fácil. Eu li, eu acho que ele é muito rápido. Eu li ele em 3 dias. Ele é uma leitura, tipo assim, você engole ele. É muito, muito fácil de ler. Então, mas foi basicamente. Polêmica. Adorei a polêmica, gente. Pena que eu vou cortar. Não, não vou manter. Por que não? Deixa, Ih, Vocês acharam que pode deixar? Pode. deixa. deixa. Livro é igual cu. Cada um tem o seu preferido, então. Isso é Exatamente. verdade. Vamos lá. Minha terceira indicação é O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, do Oliver Sacks. O Oliver Sacks ele foi um neurologista e escritor. Inclusive aproveitando que estamos em polêmica, tem uma polêmica que diz que o Oliver Sacks acabou inventando muita coisa. Porque muitos dos livros dele, ele falava que era de estudos e tal, dos casos que ele conhecia. Mas tem uma galera que fala que muita coisa é inventada. Enfim, esse livro, ele não é um livro de ficção. Ele é um livro... eles são várias histórias que ele reúne de pacientes dele que sofrem de deficiências cerebrais. E aí, o porquê do homem que confundiu sua mulher com um chapéu? Porque existe uma condição
neurológica, talvez Maria saiba o nome, que agora eu não me lembro, de que pessoas não conseguem gravar o rosto de outras pessoas, elas não conseguem lembrar. E o título desse livro é de um caso de um cara que ele não lembrava o rosto da esposa, então toda vez que ele via ela, ele achava que ela era um chapéu. Então ele ia lá e pegava a cabeça dela e tentava colocar na cabeça dele, porque ele achava que era um chapéu, que estava num descanso de chapéu. E aí tem outras histórias também de pessoas que têm algum tipo de deficiência cerebral, desse tipo de não conseguir confundir uma coisa com a outra, né? É bem interessante esse livro. Eu lembro que quando eu li ele há muitos anos atrás também, eu fiquei muito interessada em ler outros livros do Oliver Sacks. Acabei que até hoje só li esse daqui mesmo, mas fica aquela coisa instigante do tipo as diferentes formas que o cérebro das pessoas podem funcionar, sabe? Porque pra gente que não tem esse tipo de condição, totalmente esquisito você imaginar que você não consegue lembrar o rosto de uma pessoa, né? Que você confunde um objeto com um rosto, essas coisas assim. Mas as histórias, elas acabam sendo um pouco cômicas também por causa dessas situações que acontecem. E por ser neurologista, o Oliver Sacks ele sabia como contar esse tipo de história, né? De uma forma que não denegrisse o paciente nem a situação. Então, fica essa minha indicação. Ele é um livro bem fácil de ler, bem legal. E o Oliver Sacks possui muitos livros com temáticas da neurociência e meio que psiquiátricas também. Eu acho que é prosopagnosia o nome. Bacana. Show. Tem uma outra história dentro desse livro também que ela é muito interessante, só que eu não lembro agora de cabeça, que era de gêmeas, com questão de números também. Mas enfim, o que eu lembro mesmo vai ser a história que deu o título do livro. Inclusive tem uma história dele bem famosa, é Tempo de Despertar, que foi adaptado por um filme com o Robbie Williams e o Robert De Niro, que é a história de... Bom, dizem no livro, né, diz que o Oliver Sacks ele meio que ajudou a encontrar uma droga que ajudava pacientes com demência severa, acho que era Parkinson, não. Ai, qual que é o nome da doença, meu Deus? Achei que na internet. Usando uma nova droga, o neurologista Oliver conseguiu, entre 1969 e 1972, despertar vários pacientes de encefalite letárgica, do estado em que Isso. viveu desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando ocorreu o surto da chamada doença do sono. Ah, doença do sono. Acho que no filme não é assim. Acho que no filme eles acabaram usando uma outra doença. Mas essa é a história mais popular do Oliver Sacks. E acho que depois vem essa do homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Luana, tá só trazendo indicações diferentes. Sim, essa era a minha proposta. Tá, a minha terceira não, quarta já, né? Quarta indicação é o meu livro favorito da vida. Que eu vou assim, vou variar um pouco a minha lista e indicar livros não só que eu li esse ano. E é Alice no País das Maravilhas. Tem muito o que falar, porque eu acredito que a maioria das pessoas conhece a história da Alice. É um livro escrito por Lewis Carroll e a história narra uma menina entediada que segue um coelho branco, apressada até sua toca. Ela cai no buraco. Ela é transportada para um mundo fantástico, onde encontra as criaturas peculiares, enfrenta desafios lógicos e enfrenta muita loucura também, e ela acaba questionando a própria realidade. Ele é o meu livro favorito pelo fato dela questionar a própria realidade. Uma das minhas frases favoritas do livro é quando o gato pergunta para ela quem ela é e ela fala que ela nem sabe, porque ontem ela era uma pessoa, hoje ela é outra. Então, eu gosto dessa ideia bizarra da Alice. Cada aventura dela é uma coisa diferente. Ela tá com 2 centímetros de altura, depois ela tá com vários metros de altura. Ela é confundida com uma pessoa chamada Mariana durante o livro. Então, é um livro extremamente aleatório, com personagens extremamente loucos, e é o meu livro favorito desde quando eu comecei a ler livros. E ele é 5 estrelas pra mim sempre, assim. Eu tenho o primeiro e o segundo, tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Gosto mais do Alice no País das Maravilhas, do primeiro livro. O segundo é bom, mas o primeiro pra mim é 1000 vezes melhor. E eu já li esse livro em trocentas versões diferentes. Já li a edição original com inglês, com as escritas e os desenhos originais do Lewis. Já li ele em trocentas outras edições, já li versão quadrinho, e eu sou viciadíssima nesse livro. Eu acho que eu leio ele pelo menos 2 vezes no ano, todos os anos. E é isso.
A minha outra indicação é Alice no País das Maravilhas. Pra quem nunca leu, leia, porque ele é um livro muito doido da cabeça e muito divertido. O meu próximo segue na linha meio psicológica. É O Escafandro e a Borboleta. Ah, não! Você ia indicar? Eu ia! Eu amo esse livro. Então indica você que eu tenho um outro na manga. Que é um que eu tô lendo agora. Então, Mas que você tá lendo agora? chama... Você já quer indicar? Eu vou falar por que eu quero indicar. Tá. Chama Yumi e o Pintor de Pesadelos. Ele é do Brandon Sanderson. Ele é capa dura. Ele é uma versão lindíssima porque tem ilustrações. É um livro único, então para quem quer entrar no mundo do Brandon Sanderson é muito bom, que não tem que ficar lendo as trilogias. Tá no mundo da Cosmere, que é o mundo, que é o universo que o Brandon constrói. Só que você não precisa ter tanto conhecimento dos outros mundos. É assim, Yumi passou a vida inteira em obediência e isso lhe concedeu o poder de invocar os espíritos que oferecem ajuda vital ao seu povo. No entanto, o que ela mais deseja é ter ao menos um dia em que possa ser uma pessoa normal. O pintor patrulha as ruas, escuras sonhando em ser um herói, que só lhe trouxe isolamento e dor. Cada um a seu modo, os dois têm de enfrentar o mundo sozinhos. Quando seus caminhos se cruzam, Yumi e Pintor vão precisar lutar para corrigir os próprios erros e se reconciliar com o passado, ao mesmo tempo que buscam manter o equilíbrio precário de seus mundos. Caso não consigam desvendar o mistério que os une, antes que seja tarde demais, correm o risco de perder para sempre não apenas os laços que os fortalecem entre eles, mas também os mundos que sempre lutaram para proteger. É interessante, cada um é de um mundo diferente. O mundo da Yumi é muito baseado em coisas da cultura tradicional coreana e o do pintor é muito baseado no Japão moderno. Na Yumi é um mundo com um sol escaldante que eles não podem nem pisar no chão direito, as plantas flutuam. No do pintor é um mundo escuro o tempo todo, que a única coisa que ilumina são fios de íon, que são magenta ciano. Então, fica o contraste dos mundos e das personalidades. Ela é uma pessoa muito mais centrada, organizada, metódica, tanto por causa da criação, quanto por causa de todo o contexto que ela vive, quanto o pintor é algo muito mais solto. Enquanto isso, os dois são artistas, de maneiras diferentes, com formas de arte diferentes. Então, eu acho que fica um contraste bem bacana. E eles vão aprendendo a lidar um com o outro conforme vai passando. Já que a Maria puxou, então vou continuar aqui. O Escafandro e a Borboleta, do Jean-Dominique Balbi. Essa história é uma história real. O Jean-Dominique, ele é um jornalista francês, ele foi um editor-chefe da revista Elle, e quando ele tinha uns 40 anos, ele sofreu um AVC e ele ficou totalmente paralisado depois de ficar em coma. E a única parte do corpo dele que tinha movimento era o seu olho esquerdo. E com esse pequeno movimento, ele escreveu um livro para contar a experiência dele de como é estar nessa síndrome do encarceramento, que os médicos chamam, que é quando a sua mente está totalmente lúcida, mas o seu corpo está totalmente paralisado. É um livro muito lindo, assim, eu fui atrás dele depois que eu vi o filme, que também é um clássico, assim, e, cara, vale muito, 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 muito a pena ler. É um livro curto, mas vai ter um momento que você vai começar a chorar, assim, sem parar. É muito interessante, igual a questão dos livros do Oliver Sacks. Isso do tipo, a gente sempre se pergunta, né, como é a pessoa que está passando por tal situação, como que tá a cabeça dela, o que ela tá sentindo, quais são os sentimentos dela, qual que é a expectativa de vida que ela tem. Então, o Jean-Dominique, mesmo piscando o olho esquerdo, ele conseguiu transcender e escrever esse livro e deixar a última marca dele no mundo. Então, é lindíssimo, assim. Eu acho que esse livro muda vidas, sendo bem sincera. Eu vou sair desse episódio com mais livros na minha lista pra ler, porque vocês estão indicando só livro. Eu comprei. Só livro bom, menos A Paciente Silenciosa, né? Só livro bom, menos esse. Desculpa, amiga. Ai, todos os livros só, menos esse.
Ai, eu comprei o Escafandro da Borboleta físico, e toda vez que eu passo ali na sala e olho pra ele, eu fico, ai meu Deus! Dou uma choradinha. E eu acho que eu já ouvi falar desse livro, acho que foi na época da faculdade, alguém na faculdade já tinha comentado sobre esse livro. Só que não, nada tão aprofundado assim pra mim saber sobre o que que era. Ele é bem famoso, essa história. Então, em algum momento da vida, alguém já ouviu falar Escafandra Borboleta, Escafandra Borboleta. Eu também ouvi falar dele na faculdade, mas eu só fui ler e ver o filme depois. A minha quinta indicação é A Casa no Marcerulho. Ele é um livro que divide, já ouvi opiniões falando bem e outras opiniões falando. É um livro mediano, então. Mas é um livro que ficou bem famosinho. Acho que do ano passado pra cá, mais ou menos assim, eu vi bastante gente falando dele na internet. Eu li ele esse ano também. Ele é do escritor T.J. Clooney, eu acho que é assim que fala o nome. A história conta de um assistente social chamado Linus Baker, de 40 anos, que leva uma vida muito pacata e solitária. Ele nunca teve férias na vida dele. Ele nunca faltou um dia de trabalho, nunca pegou férias em todos os anos que ele trabalhou como assistente social. E é um universo de fantasia. E a vida dele muda quando ele é enviado pelo governo em uma missão secreta para inspecionar um orfanato chamado Orfanato de Marcias, que é um orfanato. Nesse universo, né, tem crianças especiais, crianças fantásticas, crianças com poderes e mutações, e tem esses orfanatos que é onde ficam essas crianças. E ele trabalha numa empresa que administra esses orfanatos. Então ele é enviado para inspecionar um orfanato. Lá ele conhece o diretor desse orfanato, que é o Arthur, e as suas 3 crianças mágicas extraordinárias, incluindo o Anticristo, que é uma das crianças, que é o Lucy, né? Abreviação, apelido para o Lúcifer. É uma história de romance com personagens LGBT. E aí, foi uma leva de livros com personagens LGBT que eu li aí esse ano. Ele é um livro gostoso de ler. Eu gostei bastante do livro. Foi indicação da minha irmã, até. Minha irmã leu antes de mim e me indicou. Tô querendo ler o segundo, porque tem o segundo. Mas ele não é necessariamente um livro que você precisa ler o primeiro e ler o segundo. Se você ler só o primeiro, já tá amarrada a história, acabou ali. Mas o escritor acabou fazendo um segundo. É um livro que eu tava precisando de ler um livro assim, porque tinha tempo que eu não lia livro onde dava asas à minha imaginação. Porque eu gosto de ler livros onde eu consigo visualizar o que está acontecendo. Quando você fecha o livro, parece que você estava assistindo um filme. E esse livro ele me deu muito essa sensação, que eu fiquei tão imersa no mundo de fantasia e as descrições dele é numa quantidade o suficiente para você conseguir imaginar, porque existem níveis de descrição, né? Existe nível Tolkien, por exemplo, onde ele descreve qualquer coisa e tudo. E existem livros que não tem tanta descrição. Eu acho que esse livro ele tá bem aí num meio onde você consegue imaginar muito bem os personagens, o cenário, e faz você ficar bem imersivo. Ele é um livro juvenil, então ele é um livro bem fácil de ler, assim. Eu achei muito legal, me apeguei muitas crianças do livro, elas são todas muito maravilhosas. Ele tem personagens sarcásticos que eu gosto. O protagonista, ele tem um desenvolvimento, então ele, no começo do livro, ele é uma pessoa e ele termina um livro totalmente diferente. Eu gosto disso quando tem um desenvolvimento de personagem, uma evolução do personagem. E é isso, ele é um livro muito gostosinho de ler e eu já indiquei para algumas pessoas, mas para as pessoas que eu indiquei, as pessoas já tinham lido esse livro, porque ele ficou bem conhecido mesmo do ano passado pra cá. Assim. É isso, essa é a minha quinta indicação. A minha próxima indicação é o livro Ninguém Pode Saber. Inclusive virou uma série na Netflix. Ele foi escrito por Karen Slaughter e traduzido por Alexandre Martins. Inclusive, a capa que eu tenho não é a capa atual, porque essa capa atual é da série da Netflix. Eu tenho a capa antiga. Andrea Oliver acha que a mãe, uma fonoaudióloga bem-sucedida e amigável, tem a vida perfeita. Só que chega um dia que tem um terrorista no shopping que ele abre fogo contra várias pessoas do shopping aleatoriamente. Aí a mãe vai lá e assassina esse terrorista para proteger as pessoas. E a filha nunca achou que a mãe fosse capaz de algo assim. Porque, gente, já o primeiro capítulo já é meio gráfico porque conta como que a mãe assassinou o cara, enfim. E aí ela começa a investigar mais sobre a mãe, tentar entender da onde que veio isso. Como que a mãe foi tão fria assim? Como que a mãe age desse jeito? E ela percebe que tem muito segredo por trás. E o livro vai contando, ao mesmo tempo, o presente da filha tentando descobrir sobre a mãe e o passado, que é a história da mãe.
E acontece que a mãe tem um passado muito turbulento e completamente o oposto da imagem que ela tem atualmente. Inclusive, a mãe tem um agente de condicional. Ah, no mínimo, né? No mínimo que se espera. Então, é isso. Eu gosto muito do livro. Ai, eu tô vendo aqui Inclusive, eu na quero ver a série. Eu ia falar isso agora. Eu abri aqui a Netflix, é a Toni Collette que faz a mãe. E ela é ótima, essa atriz. A minha penúltima indicação é Misery, ou popularmente conhecido como Louca Obsessão, do Stephen King. Foi o primeiro livro dele que eu li. Talvez um dos primeiros livros de terror também que eu li. E até hoje é o meu livro favorito do Stephen King. E meu livro favorito de terror também. É a história que um autor de livros muito famoso, de best-seller, acho que é tipo um livro criminal, não lembro agora qual é o estilo de livro que ele escreve, mas é tipo, ele faz uma série de livros assim há muitos anos e tal, que a protagonista se chama Misery, e um belo dia ele se acidenta e quem encontra ele é uma fã alucinada dos livros dele. E aí, enquanto ela tá ajudando ele a se recuperar, porque ele quebra a perna e fica todo lascado, e eles estão, obviamente, em um local meio isolado, ela descobre que ele vai acabar com os livros, ele vai matar a personagem e não vai mais escrever os livros. E aí ela fica fula da vida com isso e começa a torturar ele para ele mudar a história. É uma história maravilhosa. O livro é muito bem escrito, eu acho que todo mundo fala que os livros de Stephen King, o único problema é o final, né? Tendo a concordar. Se bem que quando eu li aquele mais famoso dele, que se passa no hotel, que eu esqueci o nome agora, meu Deus, eu já estou. Iluminado. Isso, Iluminado. Quando eu li Iluminado, até gostei bastante do livro e tal. E achei o final bom. Mas Misery, eu acho que eu gosto mais de Misery porque ele é mais simples a história. E toda a questão do terror também é bem mais simples, enquanto no Iluminado é uma coisa mais complexa. E amo de paixão esse livro. Assistam o filme também, Kathy Bates, maravilhosa. Eu amo essa atriz também. Eu ia indicar o do Stephen King que eu li, que foi o Iluminado esse ano. Só que eu falei assim, eu vou indicar outra. Mas eu comecei, o Iluminado foi o primeiro que eu li dele. Eu tô querendo ler mais livros dele, porque ele é um escritor que eu sempre quis ler, mas eu nunca tive coragem de ler. Aí eu falei assim, quer saber? Pelo amor de Deus, eu estou quase com meus 30 anos, eu preciso ter coragem de ler os livros desse cara. Eu falei assim, não, esse ano eu vou começar a ler. Aí eu até baixei Misery, porque eu fui pesquisar na internet, né? Uhum. Livros mais indicados de Stephen King. E esse aí tava entre os primeiros, né? Junto com o Nossa, Iluminado é e muito outros, né, bom. dele famosos. Nossa, é muito, muito bom, assim. Eu acho que no final do dia eu gosto mais dele do que Iluminado. Apesar de o Iluminado, é que o Iluminado eu fiz ao contrário. Eu vi primeiro o filme e depois eu vi o livro. E eu detestei o Eu amo. filme. Mas o livro eu gostei bastante, assim, e tal. Mas Misery, por ser mais simples, ele é melhor. Nossa, muito bom. Eu vi o filme também antes do Iluminado. Só que como eu vi o filme há muitos anos, quando eu li o livro agora, eu lembrava só por cima, assim, do filme. Uhum. Até que o filme eu gostei, assim, mas o livro é bem melhor. Só que o livro eu tive muita dificuldade pra engatar nele, assim, no começo. É. Porque eu achei uma escrita um pouco difícil de pegar. Mas depois que eu Uhum. engatei, assim, na história, eu li ele rapidão. Também senti isso mesmo. E ele é grande, né? Grande. Nossa Senhora. Nossa, eu penei pra engatar, e quando eu engatei, eu ficava muito mais interessada quando falava do menino do que do pai. Eu falava, eu não quero saber desse cara chato. Sim, isso mesmo, exato. Aí acho que é por isso que eu também não gostei muito do filme, porque ele vai muito mais no pai no filme. E também porque Uhum, o filme tem toda a história de que o Stanley Kubrick fez um inferno na vida da atriz, né? E aí, toda vez uhum. que eu via a cena com ela, eu ficava, ai, tadinha. E esse livro eu comprei porque ele tava barato. A pessoa tava vendendo ele usado por R$ 20. Eu falei assim, não, eu vou comprar. Mas é o único livro que eu vou Nossa, comprar físico dele, porque as capas são horrorosas. Eu não sei por que nossa. ninguém nunca fez umas edições boas dos livros dele, porque todas as capas são muito feias. Eu lembro quando abriu a livraria aqui no shopping, perto de casa, Misery tava assim, na janela. Eu falei, meu Deus, eu preciso comprar, eu amo esse livro. Mas a capa é tão feia que eu falei, ai, não sei. Até hoje eu não comprei. É bem isso.
A minha última indicação, que eu fiquei na dúvida se eu indicava o Iluminado ou esse, eu acabei indicando esse, que foi um livro que eu li, se eu não me engano, acho que foi o primeiro ano do ensino médio, porque ele foi lançado em 2012. Então eu li ali por volta de 2013, eu acho, uma coisa assim. É um livro totalmente aleatório que eu nunca encontrei pessoalmente nenhuma outra pessoa que já tenha lido esse livro. O livro se chama O Substituto, da Brenna Jovanoff. Eu não sei nem como raios eu achei esse. Na verdade, eu sei sim, foi uma menina da minha turma que me indicou. E eu só peguei o livro emprestado porque eu tinha gostado da capa. A capa, ela é extremamente mórbida, tem um carrinho de bebê num cenário totalmente dark. Esse carrinho de bebê tá embaixo de um galho de árvore e no galho das árvores tem vários objetos cortantes em cima desse carrinho de bebê. Tem faca, tesoura. E aí eu falei assim, gostei da capa, vou ler. E é um livro que parece muito surto coletivo, assim. Parece que eu li, mas parece que é um livro que não existe, assim. Ele é a história. Ele é um romance jovem adulto sobrenatural, em que você acompanha o McCain Dowley, que ele não é humano, ele é um substituto, que é a denominação para esse tipo de ser nesse universo. Que são bebês deixados no berço de uma família que, assim, aleatórios. Essas crianças aparecem nessas famílias. Então, o McKay, ele é um substituto que foi deixado no berço de uma família há 17 anos. Ele veio de um mundo sombrio dos túneis dessa cidade. E por ter uma alergia fatal a ferro, sangue e solo consagrado, ele está morrendo lentamente. Quando a irmã dele, mais nova, é levada, o McKay ele precisa sair desse isolamento dele, que ele é uma criança, um adolescente, né? Meio tímido, isolado, né? Sempre muito doente, apático, pressão baixa. E aí, quando a irmã dele é levada, ele tenta, né, resolver e resgatá-la, ela. E aí foi quando ele descobre a verdade sobre a sua verdadeira origem. É um universo que tem esses seres assim, né? Geralmente essas crianças elas são substituídas por outros bebês que estão vivos, né? Essas famílias elas acordam e as suas crianças são trocadas. A cidade em si sabe do que está acontecendo, mas nunca ninguém faz nada porque eles acham que não tem como ser resolvido essa situação nessa cidade. As pessoas sabem da existência desses substitutos, algumas dessas crianças que sabem que são substitutas, elas sofrem bullying na escola e tudo mais, né? Sofrem bullying da própria família também, mas parece que é uma cidade onde todo mundo vive com aquela situação, e aí você acompanha uma Kay que tenta, né, resolver essa situação porque a irmã dele foi levada. É um livro totalmente aleatório. Depois que eu comecei a usar a internet e redes sociais e o Scooby, por exemplo, eu tive que pesquisar esse livro só pra me ter certeza que eu li realmente algo desse tipo. Foi até engraçado que eu pesquisei a história pra ver se não era um delírio meu, assim, mas ele realmente existe. E é um livro que ficou na minha mente, assim, direto. É um livro aleatório, assim, que eu tenho na minha cabeça. E vez ou outra ele aparece, assim, na minha memória. E eu tenho vontade de reler ele pra ver se eu gostei mesmo ou se foi só Mariana, adolescente, que gostou. Mas fica aí a minha indicação. Amiga, eu acabei de olhar a capa desse livro, misericórdia. Para, eu gostava muito de ler livros bizarros assim, e foi pela capa Nossa, que me fez ler. esse é o tipo de livro que eu não leria. É o tipo de livro que eu leria. Então, ouvintes que pesquisarem a capa, esse é o tipo de livro que eu leria, por causa daquela Nossa, capa. totalmente bizarro. Nossa, misericórdia. Bom, meu último é um que eu já indiquei, inclusive, no Insta do Bom Cia, O Segredo da Livraria de Paris. Valerie tinha 3 anos de idade quando foi levada de Paris para Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, aos 20 anos e sozinha no mundo, ela se candidata com o nome falso a uma vaga de emprego na livraria do avô, Vincent Dupont. Ele é seu único parente vivo e a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu com seus pais biológicos. À medida que passa a conhecer melhor o ranzinza e reservado do Pom, Valerie vai puxando o fio da própria história. Mas essa história não se completa. Qual seria o segredo devastador que Vincent estava disposto a tudo para esconder? Eu acho um drama maravilhoso, tanto por parte da história da mãe dela quanto da dela. Você vai sofrendo junto com a Valerie, tanto com ela mentindo pro avô quanto ela descobrindo as coisas. É um romance histórico, então claro, não 100%, porque tem os personagens, tem o envolvimento, mas muita coisa lá realmente aconteceu. E eu não sei, por ser um romance histórico, um drama histórico, eu gosto bastante. E nesse tem muito significado. Eu realmente não sei o que falar desse livro, eu só sei que é maravilhoso, dá vontade de chorar, leiam.
Ah, é da Lily Graham, e a tradutora é a Elisa Nazarian. Show. Leiam o livro, chorem. Aham. A minha última indicação, ela é uma pegadinha! Ah, mentira. É e não é, né? Porque, na verdade, eu vou indicar um livro, mas se vocês quiserem, vocês podem ir atrás de outro livro para saber o outro lado da história. O livro que eu vou indicar é Querido Menino, escrito pelo jornalista David Sheff. Ele foi adaptado para um filme, né, com o Timothée Chalamet e o Steve Carell. Por isso que é fácil encontrar uma edição que tenha os dois atores na capa. E o livro, o David, ele retrata toda a história e luta que ele tem com o filho dele, o Nick, que se torna dependente de drogas. Então, ele conta desde o início da infância dele, adolescência, e como ele começou a usar drogas e toda a espiral de merda que começou a acontecer na vida tanto do filho quanto da família dele também por causa disso. E toda a preocupação que ele começou a ter com o filho e vai para reabilitação e volta e tem recaída e ai, dessa vez vai ser diferente e acaba não sendo e desaparecimento. Então ele narra toda essa história do ponto de vista do pai, óbvio, né, do que ele tá vivendo sendo pai de um adolescente, um jovem adulto com dependência química e todas as dificuldades que ele vai enfrentar com isso. E se você quiser saber o outro lado da história, que é a história do filho dele, o Nick Sheff, tem o livro Cristal na Veia, do Nick Sheff, que ele conta como foi que ele começou a usar drogas e todas as coisas que ele fez, que o pai dele não tinha como saber que ele fez, né? E aí fica o aviso. Querido menino, é um relato forte, né, de um pai que vê o filho sendo dependente químico, é uma história triste. Vou dar um spoiler para acalmar o coração de todo mundo. Os dois estão vivos ainda e bem, tá? Vou deixar aí. Realmente foi uma parte da história da vida deles. Mas no Cristal na Veia é uma leitura mais pesada, porque o Nick ele conta absolutamente tudo o que ele fez enquanto dependente de drogas. E aí vai desde ir em lugares insalubres, utilizar objetos insalubres, fazer ações insalubres, tanto para conseguir e consumir drogas. E você tem tipo uma visão geral do quanto o vício em drogas é uma coisa horrorosa que acontece não só para a pessoa que é dependente, como também para as pessoas ao redor dela. Então, é triste, é chocante, mas é uma ótima leitura para abrir seus horizontes, assim. A gente terminou bem, então, né? Bem, aí depende, né? Bem, bem, depende, né? Tipo, eu fui atrás do livro do Nick porque eu já fiquei muito angustiada lendo Querido Menino. Aí eu fiquei sabendo que tinha o livro dele. Eu falei, não, tem que ler, né? Aí, no meio do livro, eu fiquei, gente, esse menino, ele morreu? Não, o livro tá aqui, então ele viveu até certo ponto. Mas, ai, assim, é terrível você conhecer os dois lados da moeda, sabe? Mas também é tipo assim, é o tipo de experiência que só literatura vai te dar. Eu gosto de ler livros assim, que, igual você falou, né, que abrem horizontes, né? Ver alguma coisa, uma realidade que às vezes não é nossa, né? E Uhum. ainda mais escrita com detalhes que a gente não vê. A gente vê reportagens, por exemplo, de casos assim, mas nada muito profundo às vezes. E a leitura, ela permite isso mesmo. É isso, gente. A gente podia fazer uma categoria de livros para não indicar, que cada um fala um livro que não quer indicar. Uhum. Agora? Só pra gente falar mal de algum livro. Ai, vamos! É que eu já tenho um livro, entendeu? Pra já não indicar, que eu queria falar mal. Tá, fala. Ela já falou. Foi aquele lá mesmo, da Maria? Eu achei que tinha ter mais. Deve ter mais um. Teve um outro livro que eu li esse ano que também foi do Clube do Livro, que foi coletivo, assim, as pessoas que participaram não gostaram, que o livro se chama Binte, o livro. Ele é ficção científica e ele, na verdade, é um livro trilogia. A escritora escreveu 3 livros pequenos, só que a versão com os 3 juntos dá um livro aí beirando as 300 páginas. É pouco. É um livro escrito por Ned Okorafor, é uma escritora africana. A personagem também segue essa linha. Ele é ficção científica, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, esse livro ele ganhou prêmios
Nebula Hugo e foi finalista no British Science Fiction Association Awards. Ai, não dá uma raiva quando você lê um livro ruim e você percebe, você vê depois que ele ganhou prêmio, você fica, onde é que esse povo tá com a cabeça? É isso. Porque, tipo assim, o livro, ele tem uma premissa boa, só que ele foi muito mal executado em muitas partes. Eu acho que a escritora quis colocar muita informação nesse universo, ela criou todo um universo de ficção que é de alienígenas, universos, planetas. Você acompanha a Bint, que é a protagonista, ela é uma raça que se chama Rimba, se eu não me engano, que é tipo um ser humano. Ela vive na Terra, só que é uma raça. E ela passou por essa universidade intergaláctica. Ela foi a primeira da raça dela a passar. A família dela não queria que ela fosse, porque eles são muito tradicionais. Só que ela acaba quebrando essas regras da família. Ela vai para a universidade. Só que o primeiro livro você acompanha o trajeto dela indo para a universidade numa nave espacial com outras pessoas que também passaram para essa universidade. Essa nave é atacada por uma outra raça alienígena, que são meduses, que são parecidos com medusas mesmo, água-viva, não tem? Só que eles são grandes, e aí todo mundo morre. Isso aí não é um spoiler, isso acontece nas primeiras 10 páginas do livro. Todo mundo morre, só ela sobrevive, aí ela fica como se fosse a heroína. Só que o livro ele é muito bagunçado, porque eu acho que a escritora quis colocar 300 milhões de informações, e ela não soube colocar essas informações. Então, a Bint, ela é humana, ela é rimba, depois ela vira Meduse. No final das contas do livro, ela é metade nave espacial também, Hã? metade outra coisa. Então, tipo assim, é um livro que você vai lendo e você vai, tipo assim, você só vai engolindo ele mesmo sem nada. É, tem muita coisa racial no livro que eu acho que a escritora quis trazer, mas não foi muito bem incluído assim na história, eu achei. Eu achei que ela poderia ter explorado melhor se era a intenção dela. Os diálogos também não são muito bons. A Bindi é uma personagem extremamente dramática em certas coisas, mas quando ela é pra ser realmente, ela não tem muita reação às coisas, principalmente no final do livro, que acontece algumas tragédias. E o final é muito corrido. Você chega no final assim, você passa uma aventura inteira com o protagonista para no final não ser nada. Aí você fica assim, cara, perdi meu tempo lendo esse livro. Então eu não indico esse livro. Só se você realmente não tiver nada para ler, você quer ler uma ficção científica, aí você lê esse livro. Fora isso, não compensa. Meu Deus. Ele é um livro muito cômico, porque você vai vendo assim, a protagonista ela vai virando tanta coisa, e você fica, o que tá acontecendo aqui? É tanta informação. Aí eu acho que, tipo assim, talvez a escritora, se ela tivesse escrito 3 livros realmente, e cada livro ter ali as suas 200, 300 páginas, eu acho que seria melhor, porque ela conseguiria desenvolver melhor a história. Mas não, ela fez 3 livros curtos, que os 3 juntos dá 300 páginas, então ficou, tipo, super, super corrido. Não vale a pena. Bacana. Show. Ai, eu queria muito falar mal de um livro, mas eu não sei se eu vou falar. Um que eu vou falar. Ah, eu vou falar antes, aí você decide se você toma coragem ou não. É um que é meio conhecido, não, acho que é mais fora. Até que o Inferno nos separe. É um casal que eles começam a brigar e a gente entra na história com eles já meio brigados. E eu fico tipo, cara, sentar e conversar feito 2 adultos resolvi esse livro todo. E são umas coisas tão infantis que eles fazem. E eu terminei meio que na força do ódio esse livro, porque fiquei tipo, mano, precisava? Mas é isso. Tá. Eu já vi você falando mal de 2 livros no grupo. A Biblioteca da Meia-Noite? É. Eu adoro você explanando ela. A Luana já vi ela falando, e aquele outro dos dois, os dois morrem no final, alguma coisa assim? Ai, olha, não sei qual é pior. Assim, eu sei que assim, é meio polêmico falar mal da Biblioteca da Meia-Noite, porque muita gente ama esse livro, não sei o quê. O Felipe Neto falou mal e foi cancelado, né? Eu não amo, eu li, eu não amei, mas até que eu não odiei. Eu achei um livro mediano, assim. Eu acho ele muito Eu fiquei mediano. nessa também. Eu acho ele mediano para baixo, assim, porque essa o conceito de você para você saber, né, tipo, dê valor à sua vida, e você ver versões alternativas da sua vida, isso é mais velho que andar para trás, galera. Sinto muito. Não é Não é nada uma ideia novo. muito original mesmo.
Então, e tipo, gente, Supernatural teve um episódio em que alguém ficou numa biblioteca vendo versões da própria vida, entendeu? Não é nada novo essa história. Então eu não entendo por que teve toda essa repercussão. Isso que eu mais não entendo. Porque não é uma ideia nova, já foi feita, e assim, eu até gosto da protagonista em alguns momentos, assim. Não é que eu odeio o livro de todo, mas, cara, não é uma coisa inovadora, já foi feita antes, e eu não entendo por que teve todo esse alvoroço. E aí, os dois morrem no final, me irrita que você já sabe desde o início o que acontece. E aí, no meio da história, começam a acontecer umas coisas que o autor ele tenta fazer você temer pela vida, mas você fica, gato, a gente tá aqui no meio do livro, eu sei que eles não vão morrer agora. Por que você tá querendo que eu fique com, ai meu Deus? Entendeu? E tipo, a relação dos meninos, ela perde assim, ela fica é muito esquisito, porque tipo assim, os dois meninos eles se encontram porque eles vão morrer, eles sabem que eles vão morrer, e aí eles querem passar o último dia deles com uma pessoa legal, sei lá, algo assim. E aí, no final, quando tá perto de todo mundo morrer, eles, ai, descobri que eu gosto de você, ai, eu também gosto de você. O que a gente faz com isso? Nada, porque eles vão morrer. E é isso. Que ódio. Esse livro, ele é muito famosinho no BookTok, só que ele tem essa divisão de opiniões mesmo. Eu já vi pessoas falando que, tipo assim, um livro que tá muito falado, mas que não merece o hype. Aí tem gente que cita esse. Tipo assim, várias pessoas já vi. Nossa, ele não merece o hype, e o pior, ele não merece as continuações. Porque tem Tem outros continuação? livros. Não sabia. Tipo assim, Tem continuação? eu não sei se é com esses mesmos Ah, personagens. tem. Tem. O autor, ele escreve, tipo, os dois morrem no final. Eles dois morrem no final, agora em outro lugar. Algo assim, sabe? O inimigo agora é outro. Provavelmente não são com os mesmos personagens, mas a premissa é a mesma, né? Dois personagens que vão se conhecer, provavelmente vão se gostar e no final vão morrer. Então, não faz sentido. É sobre isso. Assim, ai, olha, eu vou ser muito sincera. Toda vez que eu vejo que tem um livro muito hypado na internet, principalmente TikTok, eu vou pro outro caminho. Sim, esses dois que eu acabei de citar, gente. Assim, se você. Ai, quero muito. Não leio. É a história mais água com açúcar do mundo. Outra polêmica. Um que eu vejo muita gente falando, eu já li, o livro A Empregada, que é da Freida, né? Se não me engano. Ai, não li. Também não me interessa ler. Eu li porque ficou hypado, e aí o livro apareceu aqui em casa, de emprestado. Aí eu falei assim, quer saber? Vou ler. O livro ele não é ruim, só que, tipo assim, a escrita da Freida, ela é boa, a história, ela acaba sendo previsível em algumas partes, só que tem um plot twist ali, só no final mesmo. O plot twist que tem antes, eu achei previsível, eu já estava esperando algo assim. O livro não é ruim, o livro é bom. Só que uma coisa que eu vi, que é a parte polêmica, que muita gente fala, é que os livros da Freida são muito parecidos. Se você lê um, os outros são tudo muito parecido, porque a escrita dela é muito parecida, então por isso você tá lendo sempre a mesma coisa, assim, Ixi. dos livros dela. Aí eu fiquei com meio pé atrás, assim, de ler outros livros dela, por mais que eu achei interessante o A Empregada, assim, não achei um livro ruim. Eu até leria outros dela, assim, mas depois que eu vi muita gente falando que os livros dela são tudo muito parecido, aí eu perdi um pouco a graça, porque, eu não tenho muita paciência, assim. Eu gosto quando o escritor ele tem uma certa identidade, mas não a ponto de parecer que você tá lendo a mesma coisa só mudando o personagem, não tem? Uhum. Ai, gente, é isso. Não tenho mais nenhum livro pra falar mal, porque voltei a ler esse ano. Então, as coisas que eu queria falar mal, geralmente, é de 10 anos atrás, quando eu era uma leitora ativa. Hoje em dia, acho que as coisas mais que eu não gostei de ler esse ano mesmo foram a Biblioteca da Meia-Noite e Os Dois Morrem no Final. E é isso, sim. As outras coisas foram, ok, tá bom. Tem coisa pra reclamar, tem, mas não tô muito afim, não. Então é isso. Eu gosto de ler livros medianos também. Eu não gosto de só ler livros onde, tipo assim, nossa, mudou minha vida. Porque às vezes eu gosto de descansar a cabeça. Que são aqueles livros chamados pra ressaca literária, né? Você lê entre É. um livro que te baqueou muito, aí você vai ler um livro que ele é uma fácil leitura e ele é leve, assim, de ler, fácil de ler. Então eu gosto de alguns livros, assim, medianos. Foram poucos, assim, que eu realmente falaria mal, que foi isso que eu falei aqui nesse episódio só. E de resto, passo, assim, não tem. Ai, sendo bem sincera, tipo, essa coisa de, ai, vou ler um livro pra mudar a minha vida. Pouquíssimos que eu li fizeram isso. Tem, acho que
O que mais fica, na verdade, é igual. Chuck Palahniuk. É um autor que eu gosto? Gosto, mas nunca não li muita coisa dele. Li Clube da Luta, O Paciente, Condenada, Maldita. E, tipo, não vou atrás, não idolatro ele, não vou falar, tipo, melhor coisa da sua vida. Cara, eu acho que tem outra coisa também, porque depende muito do momento que você tá da sua vida. Que o livro pode ser muito bom, mas não conversar contigo, e pode ser muito ruim e conversar contigo. Sim, também. Mas também, pra mim, tem uma coisa que, assim, como eu comecei a gostar de ler com obra juvenil, Crepúsculo, pra mim, tipo assim, o livro, ele me entretendo, já tá bom. Pode ser me entretendo de triste, pode ser me entretendo de fazer risada, pode ser o livro mais besta do mundo, tipo, eu adorava Diário de um Banana. Uhum. Ai, gente, tá tudo bem. O livro servindo pra algo pra você, tá ótimo. Se ele te ensina alguma coisa, tá ótimo. Se ele te entretém, tá ótimo. Se ele te tira do momento merda que você tá vivendo, tá ótimo. Sim, o problema é quando o livro, ele quer fazer, ele te apresenta uma história que, enquanto você tá lendo, você fica, eu queria estar fazendo outra coisa, sabe? Sim. Uhum. É isso que eu ia falar agora. Eu odeio livros onde eu parece que eu tô lendo por obrigação. Ele não tá sendo Isso! gostoso de Vou ler. combinar livros claramente problemáticos, que tem muitos por aí. Eu gosto mais, igual você, eu comecei a pegar gosto pela leitura com os infantos juvenil, principalmente as sagas. Meu Deus do céu, eu li tanta saga na minha vida, dos 8, 6 livros, Ai, que eu na época também. tinha muito, que hoje eu não aguento, não consigo mais. Eu também Pra mim, não. acho que livro eu tenho que conseguir visualizar. Eu acho que, eu sei que o livro é bom pra mim quando eu consigo visualizar, igual eu falei com o caso do Macerulo, né? Um livro onde eu consigo imaginar as cenas. Então, se ele for um pouco detalhado ou menos detalhado, se ele for um calhamaço, se ele for um livro curto, se eu conseguir me adentrar naquele universo do livro, pra mim eu considero ele um livro bom pra mim, assim. Se ele é um livro engraçadinho, se ele é um livro mais sério, assim. Então, esse é o meu parâmetro pra livro. Agora, livros que parece que está sendo obrigação pra mim ler, às vezes eu termino porque eu tenho que terminar, porque eu não consigo deixar um livro pela metade. Eu tenho que terminar, eu tenho que ir até a última página daquele livro, mesmo se eu demorar um ano pra mim ler ele. Mas eu vou terminar em algum momento. Mas é muito ruim quando eu leio um livro assim. Eu tô lendo um livro agora que eu faz acho que um mês que eu não leio ele mais, porque eu fiquei brava com a personagem. Aí eu falei, não acredito que ela fez isso. Aí eu fechei o livro e tá parado. Ai, meu Deus. Mas eu quero tentar terminar ele esse mês. Eu preciso terminar esse Meio mês. dessas também, do tipo, se eu me irrito muito com o livro que o meu personagem fez, eu fico tipo, não. Nossa, Eu vou fingir que isso não aconteceu e parar. nossa, eu falei assim, eu não acredito que esse livro tá pra esse caminho. Não quero, eu não quero. Uhum. Aí tá ali, parei na metade, inclusive. Uma coisa que eu quero dar de dica é que eu tenho muito problema pra escolher qual livro que eu vou ler. Por isso que eu tenho uma lista de livros pra ler que tá assim, gigante. E toda vez que eu falo, eu vou lá dar uma olhada na minha lista, eu falo, meu Deus, não vou conseguir escolher nada. Aí eu vou, sei lá, reler Orgulho e Preconceito pela milésima vez. Então, a dica que eu vou dar é: se você usa Scooby, você vai lá no livro que você quer ler, e aí você adiciona ele na. Eu ia fazer um pedido totalmente diferente, porque eu queria que o Scooby ele fosse a roleta dele pros livros que você coloca que você quer ler, mas é só pras metas que você coloca. Mas você coloca na meta, ele vai ler. Aquilo ali já fica no seu livro pra você ler, já entra lá. Não quero ler. Eu gosto de colocar as metas anuais. Tipo, eu coloquei as metas desse ano. Não, eu deixo tudo. Você tem que escolher um ano. Só que, tipo assim, eu deixo tudo pra 2026. Depois, no final do ano, eu vou lá e arrumo pra 2027, entendeu? Então, você vai lá no livro que você quer ler, aí você vai ir lá naquele Quero Ler, e aí você vai colocar na meta de leitura. E você vai colocar o ano, preferencialmente 2026. E aí, quando você vai no menu, tem o TBR, To Be Read. E aí ele vai pegar todos esses livros que você colocou na sua meta de 2026 e você sorteia o seu livro. E é assim que eu tô fazendo esse ano. E tá dando muito certo, porque eu tava sem conseguir escolher nada para ler. Que eu ficava, sei lá, quero ler esse, mas eu também quero ler esse. Mas e esse, hein? E aí acabou que eu tô conseguindo ler mais esse ano por causa disso. Só que, igual a Mari falou, não é só colocar no quero ler
que vai automático pra lá. Você tem que colocar no meta de leitura e meta de leitura do ano que você tá. Que aí dá pra fazer o sorteio. Então, se você ouviu até o final, anotou as nossas dicas ou não, concordou com nossas opiniões ou não, né? Obrigada aí por ouvir o episódio. Se você tem uma indicação de livro, deixe nos comentários, principalmente se você estiver ouvindo no Spotify. E a gente se vê no próximo episódio, né? É. É sobre isso. Mas é isso, gente. Até o próximo episódio. É isso. Tchau, tchau. Tchau.